Olá, aluno, tudo bem? Na videoaula anterior, nós estudamos as cargas elétricas. Aprendemos como a carga elétrica pode ser transferida de um corpo para o outro através de processos de eletrização por atrito, contato, por indução, tá? Estudamos o princípio da conservação da carga e estudamos de maneira qualitativa a interação entre corpos carregados com cargas de mesmo sinal e de sinal contrário. Na aula de hoje, a gente vai avançar um pouco nesse tópico e vamos estudar de maneira quantitativa essa interação entre corpos carregados, tá? Mas para isso a gente precisa entender o que é uma força eletrostática e o campo elétrico, que é o objetivo da aula de hoje. Nós já vimos, já estudamos que através de processos de eletrização eu posso deixar corpos carregados eletricamente. No caso aqui das figuras, eu tenho no primeiro caso aqui dois bastões de borracha que através de um processo de eletrização ficaram carregados com cargas negativas. No outro exemplo aqui eu tenho um bastão de borracha e um de vidro que após passarem por um processo de eletrização ficaram carregados com carga negativa e positiva, respectivamente. Nós já sabemos que cargas de mesmo sinal se repelem e carga de sinal contrário se atraem. Tá? Então, basicamente, a aula passada a gente aprendeu os processos que nos permitiam carregar esses corpos. Na aula de hoje, como eu já havia falado, nós vamos aprender a quantificar essa força aqui de atração ou repulsão entre os corpos carregados. É lógico que nós não vamos começar o nosso estudo trabalhando com cargas distribuídas uniformemente em corpos extensos, em distribuições contínuas aqui, tá? Nós vamos trabalhar a princípio com cargas pontiformes, tá? Tem mais a ver com as figuras apresentadas aqui abaixo, tá bom? Então aqui eu tenho uma figura que mostra duas cargas elétricas positivas, tá? Então essas linhas aqui que nós vamos entender o que vem a ser mais à frente na aula, vocês percebem que intuitivamente a partir da visualização dessas linhas a gente consegue entender que existe uma repulsão entre essas duas cargas. E nesse caso aqui, como uma carga é positiva ou outra negativa, a gente percebe que existe uma atração entre essas duas cargas, tá? Então nós vamos entender na aula de hoje, melhor dizendo, aprender a quantificar essa força de interação e vamos entender o que são essas linhas aqui, tá? Que nada mais são do que as formas como as cargas se interagem aqui, tá? Foi Coulomb que estudou a interação entre dois corpos carregados, tá? Para isso ele utilizou um aparato experimental que está ilustrado aqui nessa figura, tá? Basicamente o experimento que Coulomb desenvolveu consistia do quê? Ele colocava duas esferas carregadas eletricamente, tá? Presas por essas hastes aqui, tá? Uma dessas hastes estava ligada a um fio que era preso aqui na parte superior do pêndulo de torção, tá? E de acordo com a interação entre essas duas cargas, ocorria uma torção desse fio aqui, e baseado no torque restaurador aqui, que estava diretamente relacionado com o ângulo formado aqui durante essa interação, ele conseguia determinar qual era a força de interação entre as duas esferas, a esfera B e a esfera A. Utilizando os resultados obtidos no seu experimento, Coulomb enunciou a seguinte lei, né, que a gente conhece como lei de Coulomb, que nos permite calcular a força de interação, a força eletrostática entre essas duas partículas. Então a lei de Coulomb era representada dessa forma, tá? Então a gente calcula a força eletrostática, que vai ser igual a uma constante K0, que a gente chama de constante de Coulomb, vezes o quê? O produto das cargas. Percebem que aqui está em módulo, então a gente está calculando o módulo da força, dividido pela distância ao quadrado, tá? Então esse é um tipo de força que a gente chama forças que variam com o inverso do quadrado da distância, tá? Na física existem outras forças que seguem esse mesmo modelo aqui, tá bom?
O valor da constante de Coulomb no sistema internacional, tá? É 8,98 vezes 10 a nona newtons por metro quadrado por Coulomb ao quadrado, que é a mesma coisa que 1 sobre 4πε0, sendo que ε0 é o que a gente chama de permissividade elétrica do meio que você está estudando, tá? E no caso do espaço livre ou vácuo, esse valor da permissividade é de 8,85 vezes 10 a menos 12 Coulomb ao quadrado por Newton por metro quadrado. Então eu posso reescrever a lei de Coulomb dessa forma, tá? Então a força eletrostática vai ser 1 sobre 4πε0, produto das cargas, dividido pelo quadrado da distância, que separam essas duas cargas. Acontece que a força é uma grandeza vetorial. Então, é mais interessante e mais correto a gente aprender a escrever a lei de Coulomb de maneira vetorial, tá? Não só calculando o módulo. Vamos entender aqui como acontece a interação entre essas cargas, tá? Nesse primeiro exemplo aqui, a gente tem duas cargas positivas, ou seja, as cargas são de mesmo sinal. Então, a gente sabe que existe uma força de repulsão entre essas duas cargas, tá? Então, vamos escrever da seguinte forma, ó, F21. O que significa isso? A força na carga 2 devido à carga 1. E aqui, ó, F12, a força na carga 1 devido à carga 2. Então, a carga Q1, ela exerce na carga Q2 uma força, que é dada por esse vetor, que a gente chama de F21. Por sua vez, a carga Q2 exerce sobre a carga Q1 uma força, dada por esse vetor, que a gente chama de F12. No entanto, pela terceira lei de Newton, que também serve nesse caso, lembrando que as leis de Newton não servem simplesmente só para as forças de contato, para as forças de campo, elas também são válidas, tá? Não existe a necessidade desses corpos estarem em contato para a terceira lei de Newton ter validade, tá? Então a gente sabe pela terceira lei de Newton o seguinte, ó, o módulo da força que a carga 2 exerce sobre a carga 1 é igual ao módulo da força que a carga 1 exerce sobre a carga 2. Perceba que a expressão é a mesma nos dois casos. 1 sobre 4πε0, produto das cargas, dividido pelo quadrado da distância. 1 sobre 4πε0, produto das cargas, dividido pelo quadrado da distância. Acontece que a terceira lei de Newton nos fala o seguinte: as forças de ação e reação, elas são forças que possuem a mesma intensidade, que já está dado aqui, a mesma direção, ou seja, elas vão ao longo dessa linha aqui, porém ela tem sentidos opostos, tá? Então, vetorialmente eu represento isso dessa forma, tá certo? E baseado nessas observações, eu consigo agora escrever uma expressão vetorial para as duas forças, a força que a carga 1 exerce sobre a carga 2 e a força que a carga 2 exerce sobre a carga 1. Elas estão representadas aqui. Vamos entender por que elas estão dessa forma, ó. A força que a carga 2 exerce sobre a carga 1 é esse vetor aqui, ó. Perceba o seguinte, o sentido desse vetor é oposto ao sentido desse versor aqui, ó, que vai nos fornecer o sentido positivo de convenção para as forças, tá? Por isso que aparece esse sinal negativo aqui. Por sua vez, ó, a força que a carga 1 exerce sobre a carga 2 é dada por esse vetor, que tem o mesmo sentido do versor unitário aqui, ó. Por isso que o sinal aqui está positivo. Então perceba aqui, ó, eu tenho um vetor de força F12 e um vetor de força F21, ó. Eles possuem a mesma direção, está na direção R, a mesma intensidade, ó, 1 sobre 4πε0, produtos da carga dividido pelo quadrado da distância, a mesma coisa aqui, e sentidos opostos, tá? Então é dessa forma que a gente representa as forças aqui eletrostáticas entre os corpos, tá? Agora vamos analisar um caso em que as cargas têm sinais opostos. Então, as forças vão ser forças de atração, ou seja, ó, a força na carga 2 devido à carga 1 é uma força de atração. Então, ó, o sentido da força vai estar
em direção aqui, ó, a carga Q1. E o contrário também é verdade. A força em 1 devido a 2, ou seja, a carga 2 está atraindo a carga 1. Então, o sentido do vetor de força é esse daqui. A mesma história. O módulo da força, tanto F12 como F21, é o mesmo módulo para as duas forças, tá? Porque só depende do produto da carga e do quadrado da distância que separam elas, tá? Multiplicado pela constante aqui. Pela terceira lei de Newton, a gente sabe que essas forças têm a mesma direção, mesma intensidade de sentidos opostos, então, vetorialmente, eu posso escrever isso dessa forma. E mais uma vez, eu posso escrever uma expressão vetorial para cada uma das forças. Força em 1 devido à carga 2 é essa força aqui. Perceba que ela tem o mesmo sentido do meu versor unitário, que vai me dar o sentido positivo aqui que eu convencionei para representar essas forças, tá? Por isso que o sinal aqui está positivo. E a força F21, que é essa força representada por esse vetor, perceba que o sentido dele é oposto ao do meu vetor aqui unitário, tá? Por isso que o sinal aqui está negativo, tá bom? Então, você não tem que se preocupar com os sinais das cargas a princípio para calcular o módulo, tá bom? Como é que você vai descobrir qual é o sinal da sua força? Você vai, aí sim, o sinal das cargas eles vão ser importantes, por quê? Porque eles que vão definir se as forças são de atração, como esse caso, ou de repulsão, como o caso anterior. E você sempre vai precisar adotar um sentido positivo de referência, e a partir desse sentido você representa as outras forças, tá? Que nesse caso ficaram dessa forma. Acontece o seguinte, essa lei de Coulomb, como ela foi escrita, ela não serve só para duas cargas. Eu posso ter um sistema com diversas cargas. Nesse caso aqui eu coloquei só 3 cargas para ilustrar, tá? E a gente sempre analisa esse sistema da seguinte forma, ó. Eu vou escolher em qual das cargas eu quero calcular a força resultante, a força devida à interação com as demais cargas. Nesse caso aqui, eu estou escolhendo a carga Q3. Só que você pode fazer o mesmo cálculo para a carga Q2, para a carga Q1. Se você quiser saber qual é a força resultante de cada uma das cargas devido à interação com as outras, você vai proceder dessa forma. E a gente sempre analisa isso aos pares, como eu vou fazer aqui agora, ó. Você concorda que a força sobre a carga Q3 aqui, a força resultante, ela vai levar em consideração a força que a carga 1 exerce sobre a carga 3 e a força que a carga 2 exerce sobre a carga 3, tá? Ó, sinal positivo, negativo, positivo. As cargas Q1 e Q2 elas estão atraindo a carga Q3, tá? Então por isso que o sentido das minhas forças estão representados dessa forma, ó. A força que a carga 1 exerce sobre a carga 3 é uma força de atração, então o sentido do vetor está aqui. É claro que se eu estivesse analisando a carga Q1, o sentido do vetor estava apontando no sentido oposto desse daqui. Mas aí não, a gente está trabalhando sobre a carga 3, então o que interessa para a gente é a interação dela com as demais cargas, tá? E por sua vez a carga Q2 exerce uma força sobre Q1 e Q1 sobre Q2. Por que eu não estou representando aqui? Porque a minha carga de interesse aqui é a carga Q3. Tá? Mas lembra que a interação existe entre todas as cargas do sistema. Então, nesse caso, como é que vai ficar isso daqui? Ó? Eu quero calcular a força resultante aqui na carga Q3. Então, eu sei que sobre a carga Q3 existe a atuação de duas forças. A força em 3 devido a 2 e a força em 3 devido a 1. De acordo com os sinais de cada uma das cargas, eu já estabeleci qual o sentido dos meus vetores de força. Tenho que levar em consideração o meu sentido positivo aqui para escrever a expressão vetorial para cada uma dessas forças. Então eu sei o seguinte, a força resultante na carga 3 vai ser o que? A soma das forças em 3 devido a 1 e em 3 devido a 2, que eu chamei de F31 e F32. Mais uma vez, ó, perceba que aqui eu estou fazendo uma soma vetorial e nessa expressão vetorial eu não te dou nenhuma informação a respeito do sentido das forças, tá? Simplesmente estou falando que eu tenho que somar. Então, para eu poder resolver essa expressão vetorial, eu preciso escrever essas forças aqui em função da sua intensidade, da sua direção e do seu sentido, que é o que a gente vai fazer agora na sequência.
Primeira coisa, vamos escrever a intensidade de cada uma das forças. Ó. Força em 3 devido a 1. Qual a distância que separa a carga Q3 da carga Q1? Distância 2D. Então aqui, ó, 2D ao quadrado, que é a distância que separa as duas cargas. Produtos das cargas, Q3 vezes Q1, 1 sobre 4πε0. Perceba que aqui o sinal das cargas não está influenciando em nada. Por quê? Porque eu estou calculando o módulo. O sinal das cargas foi utilizado para quê? Para descobrir esse sentido das forças, mas isso já está estabelecido aqui na nossa figura. E a força em 3 devido à carga 2, 1 sobre 4πε0, produtos das duas cargas. Qual a distância da carga Q2 até a carga Q3? A distância é D. Então ficou D ao quadrado. Agora eu vou escrever uma expressão vetorial para força em 3 devido a 1 e para força em 3 devido a 2. Como é que a gente faz isso? Ó, eu vou utilizar um módulo que está aqui para cada uma delas. A direção, a gente sabe que a direção dessa reta aqui, ó, tá? Que é dada pelo vetor I aqui, nosso versor, tá? E o sentido das forças? Agora eu analiso aqui, ó. A força em 3 devido a 1. O sentido desse vetor não coincide com o vetor vermelho aqui, que é o meu vetor unitário, meu vetor I, que está na direção x. Coincide, por isso aqui o sinal é positivo. A mesma coisa eu analiso aqui, ó. A força em 3 devido a 2 é dada por esse vetor que tem esse sentido. No entanto, esse sentido aqui é o oposto ao sentido do meu vetor unitário, meu vetor I aqui, ó. Tá? Por isso o sinal negativo. Agora eu conheço a expressão para as duas forças, basta eu fazer a soma vetorial, que é o que está representado aqui embaixo. Como esses dois vetores estão na mesma direção, eu posso somá-los. E é isso que eu estou fazendo aqui, ó. Eu coloquei em evidência os termos que são comuns aos dois vetores, 1 sobre 4πε0, Q3 e D ao quadrado. O que sobrou aqui? Q1, 4, porque é 2 ao quadrado, Q1 sobre 4, menos o quê? Q2 sobre 1, porque o D ao quadrado eu coloquei aqui. Então essa aqui é a expressão que nos dá a força resultante sobre a partícula 3. Agora vamos falar de campo elétrico. Lembrando mais uma vez, estamos trabalhando com distribuição discreta de cargas, são as cargas pontiformes. Até agora eu falei a força que uma carga exerce sobre a outra. Se essas cargas não estão em contato, como é que elas conseguem interagir umas com as outras? Essa interação ela acontece através do que a gente chama de campo elétrico. Tá? Vamos entender esse conceito de campo elétrico a partir desse exemplo aqui, que ele é bem comum, tá na literatura. Então você imagina que você tem um corpo aqui, uma esfera, carregada com uma carga Q, um corpo positivo. Essa carga aqui ela gera um campo, tá, que pode ser sentido em qualquer ponto do espaço. Como é que a gente percebe que existe um campo em um ponto de espaço? A gente, no caso o ponto P aqui, a gente pega uma carga teste, uma carga de valor bem pequenininho, carga positiva aqui também, e coloca em um ponto específico do espaço. Se essa carga sentir, ou melhor dizendo, for submetida à ação de uma força, é porque existe um campo elétrico nessa região do espaço. Tá? Então, a gente define um campo elétrico como a força entre essa carga Q e a carga teste dividido pelo valor da carga teste. Tá? Como é que a gente calcula a força entre essas duas cargas? Usando a lei de Coulomb, que é dado dessa forma. Produto das cargas, quadrado da distância entre elas. Então vamos imaginar que entre essas duas cargas eu tenho uma distância R, 1 sobre 4πε0. Agora, se eu olhar para a definição de campo elétrico, como é que fica a expressão? O campo elétrico no ponto P, o módulo desse campo, vai ser o quê? 1 sobre 4πε0, Q sobre R quadrado. Perceba o seguinte, na expressão do campo elétrico não apareceu nada que relaciona aqui com essa carga teste, tá? Ou seja, não é necessário a presença dessa carga teste para existir o campo elétrico gerado por essa carga, tá? Você tem que entender o seguinte, toda carga gera um campo, tá certo?
E é através desse campo que essa carga aqui interage com as demais cargas que você colocar em qualquer ponto do espaço, tá certo? E o módulo desse campo é dado por 1 sobre 4πε0, tá? A carga que você está calculando, distância ao quadrado, dividido pela distância ao quadrado. Vamos falar um pouco agora das linhas de campo. As cargas pontiformes, que são as que nós estamos estudando nessa aula, elas geram um campo da seguinte forma, ó. A gente vai imaginar sempre o quê? Que numa carga positiva, as linhas de campos elas estão saindo da carga, tá? E ela tem uma simetria radial, ou seja, ela gera esse campo em todas as direções. O mesmo acontece para a carga negativa, só que nesse caso a gente interpreta que as linhas de campo estão entrando nessa carga, tá? E uma vez que você coloca duas cargas de mesmo sinal, o que acontece com as linhas de campo? Ó, tem uma distorção aqui nessa região. E essa distorção nos representa aqui uma repulsão entre essas duas cargas. Tá certo? Se as cargas forem de sinais opostos, ocorre uma atração que é representada por essa linha de campo. Ó, linhas de campo que saem da carga positiva e entram aqui na carga negativa. Tá? E aqui um outro exemplo com cargas de sinais opostos, mas com valores de cargas diferentes. Tá? Nesse caso aqui tem um dobro de carga positiva comparado com a negativa. Então, para cada duas linhas que saem de campo, que saem dessa carga, uma penetra na carga negativa. Aqui não. Para cada linha de campo que sai daqui, ela chega na carga negativa. Você tem que perguntar, e essas linhas aqui? Essa linha aqui é a mesma que entra aqui? Sim. E onde ela termina? Ela vai lá no infinito, volta para essa carga, tá? Então, essa carga vai gerar um campo em todo o espaço. O que acontece é que quanto mais distante uma carga tiver da outra, menor vai ser a força de interação entre elas. Tá certo? E se eu tiver mais de uma carga envolvida, eu vou ter num ponto que valor de campo elétrico? Vamos imaginar a seguinte situação: eu tenho uma carga Q1 positiva, uma carga Q2 negativa e uma carga Q3 positiva. Eu posso ter mais do que 3 cargas, posso ter N cargas. Então, esses 3 pontinhos representam que eu tenho mais cargas aqui, só que eu estou representando só essas aqui, tá? Então, eu tenho N cargas localizadas em pontos específicos do espaço, tá? Eu estou interessado em saber qual é o campo elétrico nesse ponto P. O campo elétrico nesse ponto P, ele vai ser um campo elétrico resultante do campo elétrico devido à carga 1, à carga 2, à carga 3, até a enésima carga. Tá? Então eu vou ter um campo elétrico que é um vetor da carga 1, um campo elétrico da carga 2, um campo elétrico da carga 3 e um campo elétrico da enésima carga. Tá? Se eu quero saber qual é o campo elétrico resultante nesse ponto, eu preciso fazer a soma vetorial de todos esses campos elétricos aqui. Tá? Perceba o seguinte, ó, carga positiva, as linhas de campos não saem do interior da carga para fora, aponta para fora. Acontece isso na E1, no campo E3 e no campo N. Ó, a carga Q2 é uma carga negativa, então as linhas de campo estão, ó, entrando na carga. Então, ó, o sentido do campo elétrico aqui é diferente dos outros, tá? Então, isso você tem que ficar esperto com isso aí também, para não fazer os cálculos errados. Então, o campo resultante, isso que eu representei aqui geometricamente, matematicamente ele é dessa forma. O campo resultante no ponto P, ele vai ser o somatório do campo de todas as cargas que tiverem no seu sistema aqui. Nesse caso, eu chamei de E1, E2, E3, até a enésima carga. Então, vamos fazer um exemplo para encerrar essa parte aí. Então, imagina o seguinte, eu tenho uma carga Q1 positiva, uma carga Q2 positiva. E eu quero saber qual é o campo elétrico resultante no ponto P devido a essas duas cargas. Então, eu vou traçar uma linha ligando a minha carga ao ponto que eu quero, para eu saber qual vai ser a direção do campo elétrico. Vou traçar uma outra linha ligando a carga Q2 ao ponto. Como as cargas são positivas, tá? Eu vou descobrir qual vai ser o sentido desse campo, que vai ser dado aqui por
E1 e E2, perceba o seguinte, ó, a simetria do problema. Eu tenho as duas cargas, a distância que separa a carga Q1 até o ponto P é a distância D. O mesmo acontece aqui, a distância entre Q2 e P também é D. E a distância entre a carga Q1 e Q2 é 2H. Tem essa linha aqui de simetria, então, desse ponto para cima eu tenho uma distância H e desse ponto para baixo outra distância H, tá? Então, nesse ponto tem o campo resultante vai ser o resultado da soma vetorial entre o campo E2 e o campo E1. Cargas positivas, ó, o sentido do campo é apontando para fora da carga, tá? No mesmo caso aqui. Agora aqui é um problema de soma vetorial, então eu preciso somar esses dois vetores, ó. Olha o que acontece, vou traçar linhas de referência, posso trabalhar com a regra aqui do paralelogramo. E eu sei que o vetor resultante, vetor do campo elétrico resultante, é dado por esse vetor aqui em verde. Acontece que quando os vetores estão assim, ó, eu tenho um eixo y, um eixo x aqui de referência. Quando eu tenho vetores que estão entre esses dois eixos, obrigatoriamente eu preciso fazer uma decomposição desse vetor para conseguir somar. Por quê? Eu só posso somar vetores que estão na mesma direção, tá? Então eu tenho que decompor o vetor E2 em dois vetores, um na direção y, outro na direção x. O mesmo eu faço com E1. Eu tenho que decompor esse vetor com um na direção x e outro na direção y. Vou traçar essa linha de referência só para a gente poder visualizar o que está acontecendo. Ó, perceba também o seguinte, que eu defini um ângulo θ aqui, que é o mesmo ângulo dessa parte. Por simetria eu sei que é o mesmo ângulo que está aqui, e é o mesmo ângulo que está aqui também. Tá? Uma outra coisa que a gente consegue observar aqui, devido a essa simetria aqui, é o seguinte, que esse vetor que está apontando para baixo e esse vetor aqui que está apontando para cima, eles possuem a mesma direção, a mesma intensidade, ou seja, o mesmo módulo, só que os sentidos são opostos. Então, esse vetor aqui, quando você fizer a soma desse azul com esse aqui preto, eles vão se anular. Ou seja, a componente y aqui ela é nula. Então, o campo resultante vai ser a soma das componentes dos campos E2 e E1 na direção x. Mais uma vez, como as cargas são iguais e é por essa simetria, tá? As cargas são iguais, Q1 e Q2 igual a Q. Eu sei que o campo resultante aqui ele vai ser a soma desses dois vetores, só que eles são iguais. Então, eu posso escrever o vetor campo elétrico resultante como duas vezes o vetor E1x, que é o mesmo que E1y. Tá? Então, como é que a gente vai calcular isso aí? Eu preciso decompor esses vetores? Não preciso? Então, eu vou trabalhar com esse triângulo aqui. Ó. Esse triângulo representa o vetor E2. Esse cateto, que é esse aqui, é o E2y, ou seja, a componente y. E aqui o E2x. A gente sabe que o E2y eu não preciso calcular, por quê? Porque ele vai se cancelar com o E1y. O que eu preciso calcular aqui é o E2x, que é o mesmo que o módulo de um E1x. Então, E2x vai ser o quê? Se eu fizer o cosseno desse ângulo, o cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, meu E2x é igual ao E2 vezes o cosseno de θ. E o meu E1x vai ser igual ao E1 cosseno de θ. Lembrando que E2x, nesse caso, é igual a E1x. Tá? Então, vou escrever o módulo deles aqui. Ó. E2 é igual a E1, que é o quê? 1 sobre 4πε0, Q sobre a distância ao quadrado, que é essa distância que separa. Tá? Perceba o seguinte, ó, eu vou definir essa distância aqui como sendo L, por quê? Porque eu preciso escrever esse cosseno de θ em função de dimensões que eu conheço. Eu conheço a distância D aqui e essa distância H. Então, eu vou expressar esse cosseno de θ em função dessas dimensões. Para isso, eu vou trabalhar com esse triângulo aqui, ó, que eu retirei daqui. Ó. Eu tenho uma distância H, essa aqui L e essa D, está representada aqui. O ângulo aqui é θ, que é o mesmo que esse. Se eu fizer o cosseno de θ agora nesse triângulo, ele vai ser igual a quê? L sobre D. Agora eu vou escrever esse L
em função de h e de d, que são os dados do exercício. Quando eu faço isso, olha como é que fica. Meu cosseno de θ vai ser a raiz de 1 menos o quê? H sobre d ao quadrado. É só você lembrar que esse L pode ser escrito como a raiz quadrada do d ao quadrado menos o h ao quadrado, tá? Aí se você retirar esse d de dentro da raiz, acontece isso daqui, tá? Aí ele corta com esse aqui de baixo, por isso que ele não aparece mais aqui, tá bom? Então o cosseno de θ fica dessa forma. Aí ficou fácil, ó. Como é que eu calculo o meu vetor resultante? Ele vai ser 2 vezes esse vetor aqui, certo? Então eu vou escrever o vetor em 1x. Aqui eu estou calculando só o módulo, ó. 1 sobre 4πε0, a carga, a distância ao quadrado, cosseno de θ. Agora eu pego essa informação do cosseno de θ e coloco aqui, ó. E minha expressão fica dessa forma. Só que meu vetor, ó, ele é 2 vezes esse valor. Que é o que eu estou escrevendo aqui. Então, não posso esquecer de multiplicar isso daqui por 2, ó. Por isso que apareceu esse 2 aqui em cima. Aí, como é um vetor, eu tenho que analisar aqui, ó. Esse meu vetor do campo elétrico resultante no ponto P, esse vetor EP. Se você imaginar que o eixo Y e o eixo X, o sentido positivo do meu eixo X é dado por aqui, certo? Se você lembrar que o vetor unitário que te dá o sentido positivo do eixo X é o vetor I. Aí eu te pergunto, se você imaginar o vetor I apontando para cá, que é o sentido correto dele, esse vetor EP ele tem o mesmo sentido ou o sentido oposto do seu vetor unitário? O mesmo sentido, então por isso que o sinal aqui é positivo e aqui me dá a direção. Então eu sei que o vetor campo elétrico resultante possui esse módulo, a direção é na direção X e o sentido é positivo, tá? E dessa forma eu determino meu vetor campo elétrico. Bons estudos e até a próxima.